Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o vídeo desta segunda-feira tem a ver com as chegadas já confirmadas de Bruno Mezenga, tem vídeo no canal, Gabriel Inocêncio tem vídeo no canal e a provável chegada de Luan Dias, que ainda não tem vídeo no canal, mas terá assim que assinar com o Santos o bonde do Água Santa. E por que o vídeo de hoje tem a ver com este trio? Porque o Santos está contratando 3 jogadores que se destacaram no Campeonato Paulista, ou seja, em um campeonato estadual. E aí eu tenho visto alguns memes, algumas lembranças, algumas conversas nas redes sociais do nicho Santos sobre quando isso deu certo. Pois bem, eu fui procurar desde 2011, ou seja, na década passada e no começo dessa, que contratações de jogadores que se destacaram nos campeonatos estaduais deram certo para o Santos, para a gente ter alguma esperança no Mezenga, no Gabriel Inocêncio e quem sabe no Luan. Tem que ter esperança. E qual é o critério? Bom, o critério é o seguinte: contratado mais ou menos nessa janela pós-estadual, ali abril, maio, junho, alguns estaduais antigamente acabavam mais tarde, enfim, mais ou menos nessa época. Não vale, contratou em setembro, não, aí já é outra história, tá? Mais ou menos nessa época. E, enfim, jogadores que tiveram nas suas matérias, sei lá, o Globo Esporte deu, Santos contrata, blá blá blá, blá blá blá, se destacou pelo X-time no estadual. Tem um indício, uma prova de que o Santos contratou porque esse jogador se destacou em tal estadual. Aliás, é importante citar que eu vou fazer de 2011 para frente por 2 motivos. Primeiro, porque já tem muito jogador, e, enfim, é uma época mais recente. E depois, porque se eu tivesse de falar de Robson do Mojimirim e Adoniran do Ituano, por exemplo, aí é um pouquinho demais para minha cabeça. Mas a história do Adoniran é interessante. Só não vai ser nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Vamos começar a fazer. Eu vou fazer via tier list, porque são muitos jogadores. Mas eu vou tentar explicar cada um deles, pelo menos falar um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Bem, o primeiro é recente, né? Danilo Boza. Tá na ordem alfabética porque eu só veio como Boza aqui. O Boza veio do Mirassol em 2021, né? Foi a última vez, na verdade, que o Santos fez contratações não isoladas, né? Em grupo, um bonde de algum time, antes desse do Água Santa. Claro, foi o Boza e o Moraes. Moraes daqui a pouco aparece aqui. O Boza foi mal no Santos, né? Aliás, eu esqueci de falar as prateleiras. Reforço, em caixa alta. Foi bem, foi médio, foi mal e é inacreditável que o Santos tenha contratado. O Boza simplesmente foi mal aqui, ele não foi bem. O Santos, já nessa gestão, fez a aposta em 2 jogadores do Mirassol, achando que seriam reforços para o brasileiro, e não passaram nem perto. O Boza foi titular, ainda com Carille de algumas partidas, principalmente quando vários zagueiros do elenco estavam lesionados, mas nada demais, tanto que não foi comprado ao final de sua passagem. Depois foi pro Vasco. Procurem as reações do Casimiro comentando as atuações do Boza no Vasco. Vocês vão entender porque eu coloquei em foi mal. Claro que aqui é sobre o Santos, mas caso você tenha esquecido ou não confie na minha palavra, veja como ele foi no Vasco depois, nas palavras do Casé. Bruno Pérez. Bruno Pérez foi bem mal aqui no Santos e eu acho que o tempo mudou um pouco a história dele, da lembrança do torcedor. Por quê? Bruno Pérez veio em 2012 do Guarani, depois de um bom estadual pelo próprio Guarani, que foi finalista contra o Santos. E não foi o único, né? Daqui a pouco a gente vai chegar em outro jogador que veio naquele grupo. Só que mudou um pouco a história dele, porque depois ele foi para Itália, Torino, Juventus, né? Sei lá qual time que ele foi lá. Juventus não dá, para Roma, enfim. E aí muita gente acha que ele sempre foi o Bruno Pérez, que, nossa, teve destaque na Itália. Cara, no Santos não. No Santos ele foi muito mal. E se o Thiago Ribeiro cortava para a direita e isolava, o Bruno Pérez, sendo lateral direito, cortava para a esquerda e isolava de esquerda. Ele tinha essa jogada como marca registrada. Se o Eu Vim de Santos existisse em 2013, vocês iam cansar de me ouvir falar sobre o Bruno Pérez fazer essa jogada inútil. Outro motivo, além da passagem dele pela Itália, que muita gente alterou, né, sua memória do Bruno pelo Santos, é o gol contra o Corinthians, no clássico 5-1, na Vila Belmiro em 2014. 13? Meu Deus. Não, 14. Então, assim, foi um gol só. De repente ele até jogou bem aquela partida, mas na sua maioria ele foi muito, muito mal no Santos. Cicinho, outro que foi mal no Santos. O Cicinho foi contratado em 2013 após o Paulista pela Ponte Preta. Eu não lembrava que ele tinha sido contratado logo após o Paulista, até fui pesquisar. E claro, achei exatamente no Globo Esporte, como eu acabei de dar de exemplo. E foi contratado pelo Santos depois de se destacar no Campeonato Brasileiro e no Paulistão pela Ponte Preta. Eu falei, putz, não lembrava que tinha sido isso.
Mas o Cicinho, que depois foi virar búlgaro, né, se naturalizou búlgaro ao jogar pelo Ludogorets, da Bulgária, claro, não foi bem no Santos, foi uma passagem bem abaixo da promessa que ele trouxe a todos jogando pela Ponte, não foi útil aqui. Chegou até a ser contratado, na verdade, para brigar pela posição com o Bruno Pérez, logo antes do Bruno sair, com o Galhardo, enfim. Eram épocas difíceis ali, 2013 e 2014. Não sei se acho que foi 2014, na verdade, mas foi por ali e foi mal. Everton Páscoa, né? O segundo do bonde do Guarani, e foi mal. Foi mal, vai dominando este começo de tier list. O Everton Páscoa também estava naquele Guarani campeão paulista, vice-campeão paulista de 2012, perdendo para o Santos. O Santos contratou logo em seguida e não jogou nada aqui na Vila Belmiro. Um que muitos não lembram, né? Inclusive nos memes que a gente viu aí, jogadores que o Santos contratou após o Paulistão, destaque no Paulista, ninguém citou este aqui, Henrique Dourado, o ceifador, né? Com passagens por outros clubes, principalmente pelo Flamengo, o homem que não perdia pênalti durante o período. O primeiro time a apostar, tirando o Henrique de um time pequeno após o estadual, foi o Santos, em 2013. Ele estava no Mojimirim, que foi semifinalista contra o Santos, a última final de Neymar. O Santos acaba perdendo para o Corinthians, mas naquela semifinal que o Rafael pega pênaltis contra o Mogi, o Henrique estava do outro lado, né? A última vitória em mata-mata, por assim dizer. Aliás, curiosidade, não é. É a penúltima vitória em mata-mata do Neymar, porque o último jogo dele na Vila é contra o Joinville, um 0-0 horroroso, que ele estava lá, dias perto ali da final do Paulista. E o Neymar estava lá, foi um 0-0 muito ruim, mas significou a classificação do Santos, porque o Santos tinha vencido o Joinville fora de casa na ida. Então foi a penúltima vitória do Neymar em mata-mata pelo Santos, a última conquista de vaga na final do Paulista. O Henrique Dourado estava lá. E foi mal pro Santos, tanto que ninguém lembra dele. Simplesmente ninguém lembra que ele passou pela Vila Belmiro. Muito bem. Eu vou polemizar nessa aqui. Eu vou botar o foi médio, só porque ele calhou de ser o sexto na lista e 5 antes estão em foi mal. Que é Giamota. O Giamota foi contratado, claro, não foi de um paulista, foi depois de um cearense, ou seja, de estaduais no geral. O Giamota foi contratado em 2016 junto ao Fortaleza. E eu só vou botar médio aqui por 2 motivos. Um, porque, querendo ou não, no Paulista de 2019, ele como falso 9, São Paulo ele foi muito inteligente, saudades volta. Foi bem, foi artilheiro, foi eleito melhor jogador, eu jamais teria votado nele, mas enfim, votaram. E porque o vídeo mais visto aqui da história do canal, sem ser os de VAR, é um vídeo em que eu explico como o Giamota salvou o Santos do rebaixamento em 2021. Se você viu esse vídeo, você sabe do que eu tô falando. Se você não viu, super recomendo. Muito bem, Jobson é inacreditável. Por que o Jobson é inacreditável? Para quem não lembra, ele foi contratado em 2019, depois de jogar pelo ainda Red Bull Brasil, que se tornaria Bragantino. E o Santos enfrentou o Red Bull nas quartas, né? O Red Bull tinha vencido o grupo do Santos, o Santos passou em segundo, né? Mesmo na época do São Paulo, para você ver como claro que eu sei que o São Paulo tem defeitos, saudades voltam do mesmo jeito. Mas o Jobson não foi um pedido do São Paulo. Já mostrei aqui, repito, e se você quiser buscar no Google, por favor. O Pérez bancou sozinho essa contratação. Sozinho. E ele dá entrevista cravando isso. Eu que trouxe, o técnico não quis usar. Porque era ruim. E continuou ruim. Tem aquele golzinho contra o São Paulo, tem ali... não atrapalhou a campanha na Libertadores. Inclusive tem um gol na Libertadores, né? Contra o Defensa e Justiça fora de casa. Mas é inacreditável que esse volante tenha vindo para o Santos um dia, ainda mais com um contrato longo, do qual só fomos nos livrar no começo dessa temporada. Parece o Brian Ruiz, mas não é. O Brian Ruiz entra na tier list de contratações pós-Copa. Mas esse aqui é Rafael Longini, contratado do Audax. O Longini foi mal, né? Acho que é inegável que o Longini foi mal. Mais uma das várias apostas do Audax. Vai ter mais nessa lista. O Camacho não entra não, porque não veio direto. Né, seu Fernando Diniz? Por Fluminense você não levou, né? Parabéns pelo título. Mas o Longini não fez nada demais aqui no Santos. Realmente foi mal, não tem nem como me alongar. Para encerrar a letra L, vai ter o Lucas Braga. O Lucas Braga eu vou colocar foi bem, porque a gente gosta muito do Lucas. Tem seus momentos ruins, infelizmente. Hoje, na atualidade, que eu gravo isso em abril de 2023, é uma fase predominante. Mas já teve sua boa fase aqui na Vila. Isso é inegável. Então eu vou colocar em foi bem. Mas por que o Lucas está aqui? O Lucas não foi contratado após um estadual. Quando o Pérez pegou ele da Luverdense, e a história é curiosíssima, né? O empresário falou, ele falou, tá bom, vem aí, já que é santista. Mas o Lucas foi emprestado algumas vezes. Porém, ele volta e fica em definitivo no Santos após o estadual que ele fez pela Inter de Limeira.
né? É importante lembrar disso. Ele é emprestado, papapá, e quando volta, e tá aí até hoje, foi após o estadual pela Inter, aí o Santos achou que era uma boa trazê-lo de volta. Foi bem, está indo médio, Então já foi bem, então vai nessa parte. Mais um do bonde do Audax, Marquinhos, que vai em inacreditável. O Marquinhos era ruim, né? Fez o Paulista de 2015 pelo Audax, mas eu não tô falando do Audax vice-campeão pro Santos. Isso foi 2 anos depois. Aliás, 1 ano depois, 2016. Em 2015, o Audax sequer passou de fase no Paulista, mas o Santos foi lá e contratou o Marquinhos, que foi muito mal naquele time de 2015. Não precisava dele, mas nas poucas oportunidades ele foi muito mal. Agora, a curiosidade, e que torna ainda mais inacreditável a chegada dele, é que 1 ano depois, ele foi mandado pro Audax na troca do Yuri. Pro Audax liberar o Yuri, daqui a pouco a gente vai falar dele, ou agora, né? Vamos lá. Yuri, é inacreditável? Pronto. É inacreditável que ele namore, aí estou brincando, muita gente fala isso, mas eu acho que o amor é isso aí, tem que se amar mesmo. Pro Santos conseguir primeiro empréstimo do Yuri, né, para a temporada de 2016, o Santos mandou o Marquinhos de volta para o Audax, rolou essa troca. Aí só em 2018 o Santos foi comprar o Yuri oficialmente, renovou o contrato dele e do Ian. O Ian, que é o irmão gêmeo do Yuri, já se aposentou, mas eu não coloquei na lista porque ele foi pro Santos B e nunca atuou pelo time profissional. Vai ter um outro jogador daqui a pouquinho que atuou pelo Santos B, mas foi para o profissional e por isso estará na lista. Mas por enquanto, vamos parar por aí. Bom, Moraes foi mal. Assim, o Moraes foi uma aposta do Santos na lateral esquerda, mas realmente não funcionou. Tinha sérios problemas defensivos e também não engrenou na carreira depois de chegar junto ao Bosa do Mirassol. Respira, porque você vai ficar triste agora com o jogador que eu vou citar. Os memes também por aí que estão espalhando. Jogadores contratados depois do Paulista, ninguém colocou. Mas o fato é que o Santos contratou esse jogador e perdeu um dos títulos mais importantes da sua história e fortaleceu uma maldição. E tenho certeza que o clube não é mais o mesmo desde então, desde aquele maldito lance, por causa desse jogador. Nilson, sim, claro que a opção aqui é inacreditável, né? Mas por que, se você não lembra? O Nilson foi contratado depois de jogar o Paulista pelo São Bento, né, lá em 2015. E aí ele chegou falando que batia bem de direita, de esquerda, com a bunda, sei lá, batia bem em todo lugar e cabeçada. Não era verdade, como a gente bem sabe. A gente é triste até hoje por causa disso, a maldição é mais forte até hoje por causa disso, mas o Santos contratou o Nilson depois de um Paulista. Por sorte, na ordem alfabética, temos aqui Pituca em reforço, olha só. O Pituca jogou no Santos B, né? Ele foi contratado depois do Paulista, jogar o Paulista pelo Botafogo de Ribeirão Preto, para o Santos B, indicado pelo Cleiton Lima. Só que aí, ele foi tão bem no Santos B, que ele, o homem, saudades, mentira, e não volta, pelo amor de Deus, jamais, Jair Ventura subiu em 2018 o Pituca para o profissional, e o resto é história, culminando, claro, naquele gol histórico contra o Boca. Pituquinha um dia vai voltar, eu não sei quando, espero que logo, a gente sente saudade, é reforço com caixa alta, a gente ama o Pituca, e é a melhor contratação nos últimos 13 anos, né? Descontando os caras do Água Santa, pelo amor de Deus, que nem entraram em campo. Desde 2011 que eu tô fazendo a lista, o Pituca é a melhor contratação pós-paulista. Só que aí pega o processo. Ele não foi contratado, muito menos apresentado pro time A. Ele foi colocado lá no time B. Passou discretamente, fez o seu trabalho, mesmo sendo mais velho do que os 23 anos que o Santos geralmente estabelece pro time B. Ele chegou, eu acho que ele já tinha 25. Posso estar errando a conta, enfim. Mas ficou lá até subir para o profissional. Processos, coisa que o Santos não tem hoje. Roger Gaúcho, pô, inacreditável, né? O Santos em 2011 fez muita coisa, 2 seguidas agora, o próximo também. Contratou o Roger Gaúcho depois de supostamente se destacar no Paulista pelo Oeste. Mal entrou em campo pelo Santos, pouca gente lembra, infelizmente eu lembro, é inacreditável. Outro que é inacreditável é o Richelli, campeão da Libertadores, hein? Campeão da Libertadores pelo Santos, não é piada, é verdade. Foi contratado depois de um suposto bom paulista também em 2011 pelo Santo André. O Santos nem campeão paulista era ainda e já tinha fechado com o Richelli, estava ali na disputa da final. Enfim, ganharia do Corinthians, inclusive, saudades. Estava lá.
Richelli, eu não tenho o que falar do Richelli, também jogou pouquíssimas vezes, ele entrava em campo mais naquelas partidas da época da Libertadores que o Santos poupava os titulares, segurava, até pós, né, quando estava todo mundo festejando, o Richelli chegou a atuar um pouquinho, mas nada demais, tanto que a maioria das pessoas também não lembra. Vitor Bueno, o Vitor Bueno eu vou colocar em foi médio, um, porque eu sou muito legal, dois, porque ele teve seus momentos, é inegável, veio também do Botafogo de Ribeirão Preto, também para o time B e também por meio de processos subiu para o time A. Acabou não brilhando tanto, mas teve momentos importantes. Inclusive, eu acho, posso estar fugindo, pode estar fugindo alguma partida da minha cabeça, mas acho que a melhor partida dele, mas com certeza a que fez ele subir de vez para o time A, foi a primeira partida pós final do Nilson, né? Que aliás, pós a volta, pós a derrota ser consumada, que é a última rodada do Brasileiro contra o Atlético Paranaense. O Santos enfia, acho que 5-0, 5-1 no Atlético Paranaense, sei lá. Passou o carro nos caras e o Vitor Bueno jogou. O Vitor Bueno que na época era apelidado de Dória, pela semelhança com o zagueiro Dória, que também é outro que ninguém lembra que mais que existia. O Vitor teve seus momentos no Santos e também o ciclo acabou rapidinho, tanto que foi trocado pelo Ranieri para o São Paulo, que fase. E hoje está lá no próprio Atlético, né, inclusive. Tá, né? Acho que tá. E por último é o Walterson, que vocês também não vão lembrar. O coitado do Walterson, eu vou colocar inacreditável, porque na verdade ele não se encaixa muito. O Walterson não foi horroroso, foi mal no Santos. A gente nem lembra do Walterson. Foi médio. Olha, pra mim não, mas pro Dorival sim. O Dorival recomendou comprar o Walterson do São Bernardo. O Walterson foi emprestado em 2016, após fazer 4 gols, se eu não me engano, pelo São Bernardo no Paulista. O Santos pegou ali pro time B, alguns momentos subiu pro A, o Dorival quis comprar, o São Bernardo pediu mais de 1 milhão, o Santos falou, não, pera lá, né? Não vamos exagerar. No ano seguinte, se eu não me engano, ele fez até um gol no Santos, acho que o Santos ganhou do São Bernardo de 4-1, um negócio assim, o gol foi dele, ou ele jogou bem, sei lá. Mas o Santos contratou o Walterson depois de um Campeonato Paulista e não deu em nada. O que a gente pode tirar na análise final dessa tier list é que, ó, um grande jogador, um que compõe o elenco até hoje, 2 caras que dividem opiniões, né, Jean Mota e Vitor Bueno, e o resto foi muito mal. Torço para que Mezenga, Inocêncio e caso consumado, tô gravando isso, ó, são 4 da tarde, inclusive agora, da segunda-feira, de repente o Luan já foi anunciado enquanto eu gravava, sei lá, ou esse vídeo foi pro ar já anunciado, não sei, acredito que não, mas tomara que eles pelo menos fiquem ali do médio para cima, mas nos últimos 13 anos o fato é, o Santos quase não acertou nessas contratações desesperadas pós-estadual. Tomara que dessa vez role.